mundo tal como conhecemos hoje é resultado do ir e vir de pessoas, seja como resultado da teoria do Estreito de Bering ou do desconhecido povoamento da Ilha de Páscoa, no Chile. O fato é que pessoas sempre se deslocam por todo o mundo, não é verdade? Segundo Chimamanda Adichie, é possível partir de diferentes partes para um novo mundo em que todos coexistem. Deixa eu te falar uma coisa. Hoje eu tenho aqui comigo quem mais estuda migrações na Amazônia. Seja bem-vinda, professora doutora Marília Pimentel, reitora da Universidade Federal de Rondônia. Bom dia para todos que estão nos assistindo. Hoje eu tenho o privilégio e a honra de receber aqui no nosso programa, que fala sobre educação, sobre variedade, a maior autoridade da educação do estado de Rondônia e também do nosso Brasil, a professora doutora Marília Pimentel. Seja muito bem-vinda, professora, reitora da nossa universidade. Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui para falar de uma coisa tão importante e que me apraz muito, que é a educação. Então, assim, todo mundo aqui ficou curioso quando a gente iniciou o nosso podcast e queria ouvir a reitora, que completou aí pouco mais de um ano tomando posse num cargo tão importante e sendo ocupado por uma mulher. E aí a gente queria saber quem é Marília Pimentel e como começou a sua trajetória na educação até chegar nesse espaço máximo de reitoria da nossa universidade. Bom, a Marília Pimentel é uma professora, pesquisadora que está há mais de 40 anos na educação. Comecei na educação com 15 anos de idade como professora da educação infantil. Naquele tempo a gente não falava educação infantil, né? A nomenclatura mudou muito, anos 80. Comecei exatamente no ano de 1985. Foi a primeira vez que eu pisei na sala de aula como professora. Sou mãe, mãezona, vó, né? Eu tenho 2 netos, a Catarina e o Antônio, né? Tenho minha mãe que mora comigo, então eu sou mãe da educação e mãe de fato, né? Ontem foi o Dia das Mães, esse mês de maio comemora-se o Dia das Mães, então, e agora há pouco tempo também cheguei, né, ao topo da trajetória, né, da vida acadêmica, professora titular da Universidade Federal, então as memórias estão muito fresquinhas de toda essa trajetória na educação. E professora, a senhora sempre sonhou em ocupar um cargo de reitora da universidade? Como é que isso se passou na sua trajetória? Não, eu nunca sonhei com isso, é uma coisa até interessante, né, na minha trajetória. Na verdade, com 17 anos eu resolvi fazer o vestibular da Uni, que eu estudei na Uni, na Universidade Federal de Rondônia, e escolhi letras. Na minha infância eu pensava em ser médica, mas aí, claro, depois na adolescência, vendo a realidade do estado de Rondônia, a gente não tinha curso de medicina na região norte, era muito raro, né, acho que só no Pará e Amazonas, e aí eu decidi ser professora, porque com 15 anos já estava ali em sala de aula. E na minha trajetória na universidade, que completa esse ano 27 anos, eu queria ser, desde aluna, professora pesquisadora. Eu sempre tive muita curiosidade com a pesquisa, eu sempre gostei muito da extensão, de ensinar. Então, o meu objetivo era seguir a minha carreira como professora pesquisadora. Nunca almejei, nunca sonhei em chegar ao cargo máximo de gestão. Nossa, que bacana, né? E ocupa com muita maestria, né? Com uma agenda que eu sei que é super corrida, né, professora? A gente olha, tá em Brasília e já voltou, e são muitas agendas. Mas, professora, nessa carreira, então, que a senhora faz na educação, né, com muito zelo, a gente queria saber, assim, qual foi alguma situação, algum ponto que marcou a sua carreira, a sua trajetória? É difícil até a gente determinar um ponto, porque foram várias situações que marcaram a trajetória da vida acadêmica, né, e da vida como professora. Eu vou falar 2, eu vou destacar 2, porque eu acho que são um divisor de águas, né? O primeiro é que eu fui servidora pública a primeira vez como professora do município de Porto Velho. Então, eu trabalhei como professora do município e desenvolvi um projeto, né, na área ribeirinha. Então, esse ribeirinha e a área rural de Porto Velho, que Porto Velho é um município muito extenso, né? Ele vai até quase a divisa com... ele vai até a divisa com o estado do Acre. E essa minha experiência na educação
básica, lá no município, com as crianças, com os professores que formam, dão os primeiros passos, ele foi muito marcante. Isso marcou tanto que daí vem um segundo ponto, que na minha vida acadêmica, formar professores na área de educação, na área de letras, linguística, literatura, eu já tinha um outro olhar, porque eu já estive lá na ponta. Então, a outra importante marca, né, que eu posso lembrar agora, que vem na minha memória, foi o trabalho com a extensão. Eu não vou acentuar a pesquisa, porque a pesquisa está aí, a extensão. Eu sempre gostei muito de fazer extensão. Então, a extensão, ela leva você aos territórios, né, as pessoas, a sociedade, e essa ida aos territórios te faz ver que a universidade ela tem um papel importantíssimo de mudar a vida das pessoas. E aí eu destaco aqui o meu trabalho ao receber os imigrantes, né, os estrangeiros, como muitos conhecem, mas os imigrantes que chegaram ao Brasil. E um povo que me marcou muito nessa chegada, a gente tem aí venezuelanos, pessoal da América do Sul que migra muito para Rondônia, né, para o Brasil e principalmente aqui na nossa região. Mas o que me marcou muito foi a chegada dos haitianos. Então, na minha trajetória, durante 12 anos trabalhando com essa população, marcou muito porque me fez mudar o olhar para o que é ser humano, para o que é ser gente. As pessoas ali passando tantas dificuldades, perdendo casa, perdendo tudo, numa situação de miséria, sorrindo, procurando alguma coisa, né, que fizesse sentido para a vida delas. Então, ensinar a língua portuguesa, ensinar a cultura brasileira para eles me marcou muito. Então, esses dois momentos da minha trajetória eu destaco. É claro que tem outros, né, mas acho que esses, assim, marcaram muito a minha trajetória. Professora, realmente, a senhora tem trabalhos, inclusive eu fui aluna sua no mestrado, e a senhora fala muito sobre esse processo, né, de imigração, o movimento das pessoas, e o nosso tema de abertura justamente foi esse, né, falando desses processos migratórios ao longo dos anos, inclusive usando o texto de Chimamanda, que também é utilizado muito dentro do nosso mestrado na Universidade Federal de Rondônia, e aí a gente vê esse contexto da maior potência mundial, né, os Estados Unidos, indo na contramão do que a senhora coloca nos seus estudos e nas suas pesquisas. Como é que a senhora enxerga isso e como é que a senhora considera que Porto Velho conseguiu, de que forma, receber essa população que veio ou refugiada, né, principalmente de mulheres, se a gente conseguiu desenvolver políticas públicas que foram assertivas ou se realmente nós fomos apenas corredores para essas pessoas irem para outros espaços. Falando especificamente desse território, né, de Rondônia, como um lugar de passagem, é claro que a gente sabe que a migração, as pessoas que migram, quando você fala em refugiado, a lei do refugiado, ela fala só de refugiados, de alguns tipos de refugiado, mas o refugiado econômico e o refugiado ambiental, que são conceitos que estão muito, né, discutidos já há algum tempo, já há mais de uma década, é o que aconteceu no caso dos haitianos, né, teve o desastre, o terremoto, mas também é uma questão ambiental, né, uma questão climática, mas também a questão econômica, né? Então, Rondônia não foi só um corredor de passagem. Rondônia realmente, Porto Velho, principalmente como capital, e está mais próximo, né? A gente sabe que é a única capital do Brasil que faz fronteira com outro país, né? A nossa capital é a única dos 27 estados que faz fronteira com outro país. E a nossa capital e o nosso estado, mas principalmente a capital, desenvolveu sim políticas públicas, principalmente no acolhimento a mulheres e crianças, porque a gente precisava, é claro que ainda não são as políticas ideais, é um aprendizado, né? Eu lembro quando você estava à frente da Secretaria Municipal de Educação, quantas vezes nós conversamos, tanto com você como a secretária à época de Assistência Social, que a gente queria fazer um atendimento diferenciado para as matrículas dessas crianças. Todas aquelas políticas que a gente implantou naquele momento, elas funcionaram muito bem. O que ocorre? Eu acho que o que falta para o Brasil ainda, e no caso de Rondônia, é que às vezes a política ela é de uma gestão. Ela não é uma política de Estado que ela fica. Eu acho que uma das poucas políticas que ficaram, que está aí nesse governo atual de Rondônia, foi aquela criação de um centro de atendimento a migrantes e refugiados, que funciona ali no Tudo Aqui. Essa ficou e eu tenho a impressão que ela veio para ficar.
vai mudar de governo, nós vamos ter outro governador, outra governadora, eu espero que continue. Mas políticas realmente que estejam no papel, a gente lutou muito frente ao Conselho Estadual de Educação para aprovar resoluções para ficarem. Mas realmente, Gláucia, é muito difícil implementar políticas. A gente fez ao longo, você lembra muito bem disso, da gestão anterior da prefeitura, fizemos algumas políticas de acolhimento para mulheres, a gente recebeu mulheres grávidas que atravessaram fronteiras em dificuldades, então muitas coisas foram feitas, tanto no governo anterior, que isso começou em 2010, que o governo era outro governador, como também no município, a gente conseguiu, principalmente na gestão anterior que nós estamos, conseguimos fazer muitas políticas, mas fazer política, às vezes, não é implementar de verdade essa política. Então, falta muito isso. Você fala também do que está acontecendo mundialmente, né, globalmente, com relação às migrações. É muito triste ver políticas já solidificadas e que a gente agora está vendo essas políticas irem por água abaixo. É uma coisa que a gente precisa refletir muito, né? Porque se você. A última vez que eu vi, esse número deve tá até desatualizado, nós temos mais brasileiros vivendo fora do Brasil do que estrangeiros vivendo aqui. Então a gente já tinha há algum tempo mais de 4 milhões de brasileiros vivendo fora do Brasil. E a gente não tinha nem 1 milhão de estrangeiros vivendo aqui. E aí a gente vê, e os Estados Unidos a gente sabe que grande parte dos serviços desempenhados lá são de estrangeiros, brasileiros, inclusive de outros países. Então, assim, questões de limpeza, construção civil e várias outras questões, a gente tem estrangeiros que eles não querem mais fazer esse tipo de serviço. Então, como é que fica? Porque tem a migração para trabalho, a migração econômica, para melhorar de vida. E, infelizmente, essa política que hoje está instalada nos Estados Unidos é uma política, né, de perseguição. Essa semana, acho que esse final de semana, eu vi uma reportagem de uma brasileira que foi presa lá, não sei se você viu, que ela foi tirada de um carro, estava com um bebê, com uma criança, assim, de forma violenta. É dizer, há um controle de imigração, mas precisa dessa violência. Então a gente sente, porque o Brasil, por mais que a gente tenha discriminação, né, que é estrutural do Brasil, principalmente quando recebe de países pobres, de países de maioria negra, a gente tem uma discriminação a mulheres, mas não tem violência? Tem, a gente já teve imigrantes assassinados no Brasil, mas isso que está instalado nos Estados Unidos é muito preocupante. Professora, e o interessante, a senhora fala quando a gente recebe de países subdesenvolvidos, mais pobres, né, como o caso da Venezuela, do Haiti, e quando chegam a Porto Velho, né, eu lembro que a senhora realmente usou o espaço, né, da universidade para instigar essas políticas, né, de assistência, de atendimento, principalmente para as mulheres. Né? E hoje a gente ainda continua vendo mulheres nos semáforos e a população critica muito isso, porque muitas vezes não entende culturalmente o que isso significa. E aí eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a cultura dos imigrantes haitianos, diferente dos imigrantes venezuelanos e, sobretudo, dos indígenas Uarau que vieram também. Qual a diferença da passagem deles aqui vindo para o Brasil, para Porto Velho? Existe uma grande diferença. Primeiro, se a gente pegar a questão, vou começar pelos indígenas, né? Você falou dos indígenas Uarau, que é um dos povos, mas até tem outras etnias que vivem ali na fronteira com a Venezuela. Eu fiz pesquisa de campo lá também, naquela fronteira, e assim, os indígenas daquela região, os Uarau, tem alguns artigos publicados, não por mim, eu publiquei um artigo sobre isso, mas por outros pesquisadores, antropólogos até, que é um povo que vive, nômade, né? Eles vivem migrando, né? Às vezes um lugar não dá mais para produzir alimentos, eles vão para outro. E eles têm, os Uarau especificamente, tem essa característica da mendicância, que é muito característico deles, né? Do buscar essa ajuda pedindo, que é o que a gente vê muito no Brasil, viu em Manaus, vê aqui, né? Isso com menos intensidade até. Mas aí, diferente, por exemplo, aí quando a gente fala assim, brasileiros, o que você pensa? Os brasileiros são iguais? Não. Você pega um brasileiro do Rio de Janeiro, vamos por estado, da Bahia, de Rondônia, de Santa Catarina, sei lá, de Minas Gerais. Você já olha assim, esse aí é carioca, que são diferentes. Agora, imagina dentro da mesma região, você pega a Amazônia. A Rondônia, são várias Amazônias dentro de uma só. Eu falava num evento que eu estive agora em Santarém, e eu falava, gente,
há um equívoco quando a gente fala de Amazônia, até entre os nossos pares reitores fora de Rondônia. Muitos falam assim, a gente fala, porque a Amazônia precisa ser olhada, aí eles falam, não, mas tem o Cerrado, tem a Caatinga. Eu falei, nós não estamos falando de floresta amazônica. Floresta amazônica é uma coisa, a Amazônia é muito mais polissêmico. A palavra amazônica ela é muito polissêmica. Por quê? Porque ela fala de povos diferentes que vivem aqui, de pessoas diferentes, de culturas, literaturas diferentes. Então a Amazônia realmente ela é complexa de se entender. E aí entra o que eu estou falando, querendo dizer o seguinte: você olha, venezuelanos, haitianos, eles não são iguais, são de regiões diferentes daquele país, têm culturas diferentes. Então a cultura do venezuelano é diferente da cultura do haitiano. O haitiano ele tem outros princípios, outro modo de viver, então é isso que diferencia. Nossa, vocês viram aí que tem muita bagagem, muito estudo para a gente. Vamos continuar conversando com a nossa reitora da Universidade Federal de Rondônia, a professora Marília Pimentel, mas a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos. Conheça a água mineral Minalinda, gostosa por natureza com o melhor pH da região, 6,15. Vamos ouvir agora o que o Dr. Queiroga tem a dizer. Eu só bebo água mineral com pH acima de 6. Eu só bebo Minalinda. Beber água mineral natural da fonte traz muitos benefícios ao metabolismo do corpo. Tenha saúde. Água mineral Minalinda, a única de Rondônia com o maior pH. Rondônia, um governo que faz a diferença na educação. Foram mais de 1 bilhão e 800 milhões investidos no estado. O governo de Rondônia continua trabalhando. Pode contar com um governo que faz a diferença. Governo de Rondônia. No programa de hoje nós estamos aqui com a convidada super especial, professora doutora Marília Pimentel, reitora da nossa Universidade Federal de Rondônia. Professora Marília, a senhora mostrou aqui conhecimento, grandiosos e valiosos, que demonstram ações assertivas, tanto da senhora enquanto professora, ali já galgando, mas agora como reitora da universidade. A senhora sabe que esse espaço, hoje ocupado pela senhora, é um espaço político, né? E eu queria que a senhora dissesse para a gente como a senhora enxerga a política sendo alcançada por mulheres ali dentro da universidade. Como é que está esse espaço para que as mulheres possam pensar mais do que apenas na sua função ali, no exercício da função, mas também num espaço político para poder conseguir ali direcionar pensamentos e políticas importantes para o nosso município? Para falar do micro,
que a gente está falando da nossa universidade, é importante conectar com o macro. Porque se a gente for pensar, o macro, numa sociedade patriarcal que a gente vive, e que não mudou muito isso, né, mas ao longo do tempo a mulher vem avançando e ocupando cargos, como a gente vê, mas ainda falta alcançar, né? E são vários os fatores que levam a isso. Mas, sobretudo, se a gente for pegar o macro, é essa sociedade patriarcal a qual a gente foi criada e que coloca sempre o lugar da mulher como um lugar de subalternidade. Daí a mulher, ela vem buscando sim ao longo dos anos, acho que hoje a gente pode falar no século XXI que a mulher tem alcançado cargos públicos importantes, mas esse viés da fragilidade, de ser mais sensível, ele acaba colocando às vezes em xeque essa competência técnica e gestão da mulher. As universidades, de um modo geral, e a nossa não é diferente, ela é uma reprodução da sociedade mais macro, então essa reprodução mostra que realmente os espaços de poder das mulheres, a maioria dos cargos são de homens, obviamente. E isso tudo é algo que está no inconsciente coletivo também, não é uma ação deliberada, não quero mulher aqui, mas é algo que está no inconsciente coletivo da sociedade e dentro da comunidade acadêmica isso acontece, da mulher estar realmente num lugar em segundo plano, né? Então, hoje eu sou a terceira mulher reitora, que foi eleita reitora da universidade, a primeira foi a professora Berenice Tourinho, nossa reitora maravilhosa, fez um excelente trabalho. A segunda mulher eleita foi a professora Marcele, uma professora também, gestora muito competente. Nós tivemos aí, antes da professora Berenice, uma vice-reitora, que foi eleita vice-reitora, que foi minha professora maravilhosa, Maria Cristina, que à época que ficou sem reitor, ela assumiu o exercício da reitoria, mas ela não foi eleita reitora. Então, como eleição mesmo de reitora, tivemos a Berenice, Marcela e agora eu. Então, para você ver, ao longo de 43 anos, a maioria foram homens, foram reitores. Por aí você tira que realmente o espaço do homem, né, ele tem mais força na sociedade. E na universidade a gente tem trabalhado essas políticas para as mulheres. Por exemplo, hoje a gente, na nossa gestão, já criamos a ouvidoria feminina, né, que poucas universidades têm, algumas já têm know-how para isso. Nos espelhamos muito na Universidade Federal de Ouro Preto, que já tem algum tempo, já está mais consolidada, mas essa necessidade de dar esse espaço para a mulher, esse acolhimento, e encorajar as meninas. E aí, quando eu falo de gestão, tem também a questão da pesquisa, mulheres pesquisadoras. Se a gente for olhar, a maioria dos alunos das universidades, e na Uni não é diferente, são mulheres estudando na graduação. Sim. A maioria é mulher. Isso, no geral, já foi calculado, né, já foi feito um estudo dentro das universidades, a maioria são mulheres. Aí, quando você chega nos cargos de gestão, a maioria é homem, então tem algum problema aí no meio desse caminho. E é aquilo que eu falo, não é assim, a Uni não quer a mulher nos espaços, não é isso, não é a Uni. É algo que está muito mais entranhado nesse coletivo social, e aí entra também aquele receio, né, a gente passou por umas dificuldades na nossa universidade com a nossa reitora anterior. Isso que eu ia falar, professora. Será que tem alguma coisa a ver com essa situação, esse sentimento de subalternidade, muitas vezes querendo abafar ali o trabalho de uma mulher? Será que foi isso que a reitora anterior passou e não conseguiu superar? E a senhora, com mais coragem ainda, colocou o nome à disposição sendo mulher? E talvez mostrou um outro lado, não sei. Isso aí é difícil da gente agora mensurar. Mas, com certeza, essa questão de ser mulher, ela influencia, né? E quando nós construímos esse projeto, dessa gestão, foi um projeto construído em conjunto, né? Foi um projeto construído, né, um grupo que se reuniu e falou, vamos apoiar e vamos trazer. Naquele momento, assim, pelo meu histórico dentro da universidade, como eu já falei aqui, já estou esse ano completando 27 anos, pelo trabalho que eu já desenvolvia, é preciso ter coragem para colocar o nome, é preciso ter coragem mesmo para colocar o nome numa gestão, porque não é fácil, né? A gente sabe que, como eu falei, esse inconsciente coletivo acaba dizendo, não, é mais frágil, a gente consegue, né, manipular, derrubar, e não, homens e mulheres são iguais, então pode ser que alguém, né, ache isso, mas não é, porque é preciso ter luta, fibra, e ter realmente um grupo de apoio, né, um grupo de acolhimento para apoiar, para estar junto. Então eu não sei se seria esse caso, mas eu acho que também o conhecimento que a gente tem e o trabalho que a gente já tem ao longo de uma trajetória, isso ajuda muito e dá mais força. Como eu disse, eu não sonhava em ser reitora, nem almejava isso. Isso aconteceu no momento que eu tinha ocupado uma pró-reitoria, né? E aí
trânsito para a reitora era uma coisa que eu sempre fugia. Eu dizia, não, falavam alguma coisa, eu lembro até de direção do núcleo, né, nosso núcleo, que é o núcleo de ciências humanas, em outros momentos alguém falou, se candidata, eu falei, não quero isso para mim não, máximo chefia de departamento, coordenação de programa de pós, que eu sempre estive ali à frente, mas isso não estava no meu horizonte, né, mas, enfim. Professora, a gente nota que no Brasil a educação pública ainda tem muito a caminhar, né, para ter uma qualidade, olhando para os países desenvolvidos. E a gente observa o cenário nacional, as dificuldades da universidade pública no Brasil, inclusive com muitos cortes de recursos para a educação. Como é que a senhora enxerga isso e enfrenta essas dificuldades hoje, fazendo o gerenciamento desse espaço? Na verdade, a gente vive, de um certo modo, Gláucia, uma crise no ensino superior geral, mundial, eu te diria. Né? Tem um estudo que saiu dos Estados Unidos, como os jovens têm procurado menos o ensino superior. E isso, né, no caso do Brasil, que as universidades públicas às quais a gente se refere, que é o espaço onde eu estou, não é muito diferente. É claro que, realmente, a gente não está no melhor cenário, né? A gente tem, realmente, diminuição do financiamento da educação, né, do orçamento para a educação, e isso vem ocorrendo, e também a diminuição da procura, que fica aquela guerra, você recebe mais orçamento quando você tem mais alunos. Mas assim, a pandemia também acentuou isso, né? Esse momento da pandemia que a gente viveu, a gente teve que aprender outras formas de trabalhar com o ensino remoto, né? Em decorrência do isolamento. Muito adoecimento mental, físico, né? A gente perdeu muitas pessoas, né? Perdemos entes queridos, perdemos alunos, perdemos professores, quem na sua família não teve, né? Alguém, ou na família alguém próximo, né? Que faleceu de Covid ou que ficou com alguma sequela. Essas sequelas não são só físicas, são mentais também. E aí esse adoecimento a partir da pandemia, ele tem consequências, que a gente fala assim, a pandemia acabou em 2022, sim, mas assim, a gente vem ainda com esses efeitos. E muitos questionamentos, né? Talvez por isso o aumento da procura do ensino à distância, por conta do isolamento. Mas assim, a gente tem discutido bastante no âmbito dos reitores das 69 universidades federais, outras formas, até a forma de se comunicar, Gláucia. Como é que eu chego no jovem e falo que a universidade é interessante para ele? Que linguagem a gente utiliza agora com TikTok e tanta coisa? Como é que eu chego nesse jovem? Não dá mais para pensar numa universidade dos anos 80, dos anos 70, dos anos 90. O mundo mudou, a sociedade mudou, ela está mais tecnológica, a informação ela corre, né? Ela é em tempo real. Então, qual é o desafio nosso enquanto gestores? A questão dos recursos, lutar por mais recursos, que já vem há mais de uma década acontecendo isso não é recente, né? Mas também como chegar às pessoas e dizer que o ensino superior é importante, que muda vidas, né? Que a educação muda vidas. Então, é uma guerra também comunicativa, né? Porque tem tantas outras coisas que parecem mais fascinantes que estudar, então como é que você chega? Isso aí. É um grande desafio que a gente vive, a gente tem discutido isso, tem sobrevivido nesse espaço, tem buscado parcerias e nesse sentido a gente, em Rondônia, a gente hoje, nessa gestão, a gente conseguiu se aproximar muito da bancada federal, de um modo geral, para conseguir recursos, mostrar para a bancada que a universidade precisa desses recursos, isso tem acontecido, isso eu ia perguntar agora, professora, que eu vi que na sua gestão a senhora tem feito um trabalho intersetorial, um trabalho aí tecendo redes mesmo, buscando muitos parceiros. E aí a gente observa que a universidade criou primeiro estratégias para encurtar a distância que se tinha da universidade com as prefeituras, com as escolas. A gente viu, antes de falar na parceria que a senhora está fazendo com a bancada, mas a gente observou projetos e parcerias com as prefeituras para estar fazendo oferta de mestrado, doutorado. E aí eu queria perguntar para a senhora se tem perspectiva da continuidade da oferta desses programas, né, desses convênios, principalmente com a Prefeitura de Porto Velho, e se a universidade consegue garantir toda essa parceria, porque se a demanda aumenta, a gente sabe que o grupo de docentes é o mesmo dentro da universidade, e se existe a perspectiva de conseguir sustentar a parceria, o apoio a esses estudantes, que vai beneficiar principalmente lá, como a gente costuma dizer, o centro da nossa escola, que são as crianças, são os estudantes com a qualidade ainda mais aperfeiçoada. Então, como é que a senhora enxerga a expectativa de mais parcerias para a oferta de mestrado e doutorado para os professores?
Então, as nossas parcerias, elas continuam, né? Começaram lá há algum tempo, né, Glaucio, você acompanhou isso. A gente garante que elas continuam. Os professores têm interesse e a gestão também. A gente, inclusive, tem se aproximado de outras prefeituras, para além da Prefeitura de Porto Velho, porque a gente pensa na Uni, a gente pensa Porto Velho, mas a Uni é de Guajará-Mirim a Vilhena. Então, a gente tem feito um trabalho de aproximação nos campi, a gente está fazendo a reitoria itinerante, que a gente, às vezes não, a gestão, como a sede é em Porto Velho, ela fica distante. Imagina, 700 quilômetros de Vilhena, né, de Guajará-Mirim a Vilhena, 1.000 quilômetros. Então, qual é o desafio que a gente tem numa universidade multicamp de estar lá presente? É levando a administração superior para lá, ficando 2, 3 dias, e nessa ida para lá, além de ver os problemas locais com docentes, técnicos administrativos e alunos, a gente também está fazendo essa ponte, tenho conversado bastante com os diretores, de levar lá os prefeitos daquela região, para que a gente fortaleça essa interação com eles, essa articulação, e para além que a gente faça parcerias. A exemplo de Porto Velho, que foi um sucesso e continua sendo. Então a ideia é sim aumentar essa parceria, às vezes até a gente tem... Os nossos cursos de pós-graduação estão crescendo, né? A gente abriu agora, vai começar esse ano já a seleção do doutorado em letras. O doutorado, tivemos a aula inaugural, a aula magna na semana passada do doutorado em Direitos Humanos e Justiça, né? E temos outros aí em andamento. Então, nós estamos aumentando nossos cursos de pós-graduação, então a nossa força de trabalho aumenta. Existe até uma discussão que eu tenho feito com a coordenadora do DHJUS, que é o de Direitos Humanos e Justiça, de fazer uma possível parceria com a Prefeitura de Porto Velho também para ofertar, não só em educação, mas também em direitos humanos, porque aí a gente entra na questão do direito, da acessibilidade, das pessoas com alguma necessidade especial que precisa, então preparar também os nossos professores para esse lado dos direitos humanos na educação. Então a gente já está abrindo outras frentes de discussão. A parceria com a atual gestão da prefeitura é muito boa, né? A gente tem conversado para que a gente fortaleça o que tem e abra outras frentes. Professora, então assim, hoje tem inúmeros aí professores da rede municipal no mestrado, no doutorado, pesquisando, fazendo dissertação, teses, e com relação a esse produto que eles finalizam enquanto professores, a universidade já tem um feedback se isso está sendo otimizado e utilizado dentro das escolas para a melhoria das práticas, ou se ainda não tem, seria o caso da universidade sugerir isso para a prefeitura, para a Secretaria de Educação, para criar esse instrumento de avaliação e de validação do produto dentro das escolas? Precisamos fortalecer isso que você está falando, né? Porque assim, se você for pensar, você mesma está em andamento no seu doutorado. Isso. Então, a parte do mestrado, a gente já tem, né, pessoas que já fizeram esse mestrado em profissional em educação. Eu pergunto justamente porque no projeto, quando nós iniciamos, nós não pensamos nisso. Exatamente. E agora eu já observo enquanto estudante que precisamos, né, professora? Precisamos. Então, precisamos nos reunir, principalmente o pessoal que está à frente, né, os coordenadores, a coordenadora desse programa, os coordenadores de modo geral, que muda muito, uma hora é um coordenador, uma coordenadora, para que a gente realmente faça essa validação. Eu acho de suma importância, Glaucio, isso que você toca, que é validar, né? O TCE tem feito um trabalho muito bom de observar quais são as consequências dessa formação que está sendo dada. E eles estão colocando alguns instrumentos, inclusive, de avaliação. Mas isso é uma metodologia do TCE que tem nos ajudado a dar um feedback. Eles têm um conselho lá, Elisane, nossa professora do Departamento de Ciência da Educação, é hoje membro, né, desse conselho que nós indicamos. Ela tem acompanhado essas discussões e uma delas é justamente essa formação que está sendo dada. Qual é o resultado disso na sala de aula para o aluno realmente melhorar? Mas penso que você tem razão da gente validar um instrumento em conjunto com a prefeitura, porque isso traz bons resultados. Realmente, aqui o produto final desse curso, dessa formação em profissional, precisa de um produto no final, né? Aplicado, ela está dando resultado ou não está? Acho que isso aí é uma coisa que eu levo daqui dessa conversa para que a gente faça essa articulação com a prefeitura, sobretudo os professores que são da área, para ter essa validação. Mas o TCE tem acompanhado também e o resultado está sendo muito bom. Muito bom. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente vai voltar para o último bloco, já sabendo informações dos resultados desse trabalho de primeiro ano de gestão da nossa reitora Marília Pimentel. Até já.
Grupo César Cassol, Energia e Calcário. É muito importante você agricultor, você pecuarista, analisar o estado de Rondônia. Antes de 2015, antes de nós entrarmos com o calcário e pós 2015, o crescimento econômico de Rondônia triplicou o agronegócio, as terras triplicaram os valores, motivou o pequeno, médio e o grande agricultor, o café, brilho nos olhos de quem o planta, quem o colhe, o soja, o milho, enfim, o nosso alface de cada dia. Grupo César Cassol, Energia e Calcário, contribuindo com o progresso e o desenvolvimento de Rondônia e todo o noroeste do Brasil. Aluguel nunca mais. Oi, pai. Eu sempre quis ter minha casa própria. Para realizar o sonho da Júlia, do Valdir e de milhares de outros rondonienses, o governo de Rondônia criou o programa habitacional Meu Sonho e vai dar um auxílio de até R$30 mil por família para financiar a casa própria. Programa Meu Sonho, para você conquistar a casa própria. Governo de Rondônia. A Casa da Uva é um local agradável para você frequentar com sua família e amigos. Aqui oferecemos uma ampla variedade de lanches, bebidas, suco direto da fruta e também iguarias típicas da região Nordeste e Sul do país. Servimos almoço todos os dias. Casa da Uva, a melhor parada da BR-364, próximo a Presidente Médici. Telefone 99918-6846. Voltamos entrevistando aqui a reitora da Universidade Federal de Rondônia, professora doutora Marília Pimentel. Professora Marília, nós entendemos a universidade como o espaço mais importante de fomento de conhecimento, né? E aí eu queria saber da senhora qual o papel da universidade para a construção da nossa identidade amazônica. Bom, Gláucia, a gente para começar, a nossa história ela já está muito arraigada, ligada à própria formação do nosso estado, né? Como eu disse, nós temos várias Amazônias. Eu já falei no início aqui da nossa conversa, né? A gente tem várias Amazônias. Rondônia é parte dessas várias Amazônias, que tem todo um processo de colonização próprio ali, que começa com a questão da borracha, dos seringais, e depois vem com a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré, mas tem todo um povoamento, digamos assim, ao longo da BR-364, que vai se diferenciar dessa vocação aqui da Estrada de Ferro, do Rio Madeira de Porto Velho. Então, dentro de Rondônia, nós temos várias Rondônias. Temos a Rondônia lá, do final do século XIX, início do século XX, com todo um ciclo, né, ciclo da borracha, do ouro, a Estrada de Ferro, e temos ao longo da BR-364 essa formação miscigenada que vem, né, de outras regiões. Então, o estado de Rondônia, ele é multifacetado desse jeito, né? Não dá para dizer que quem é de Paraná, de Vilhena, gosta de peixe com farinha, daquela farinha grossa, que é diferente de quem nasceu aqui na beira do rio. Isso também vai se refletir no nascimento da universidade, né? Porque a universidade, ela passa a existir de fato com uma lei de criação em 1982, com o nascimento também do nosso estado, que Rondônia, território, passa a ser estado. Então, é como se a gente tivesse entranhado nessa história. Eu me lembro, em 1987, quando eu era aluna, a gente fazendo o abraço da Unicentro. Nem existia o campus. Então, tudo vai sendo construído junto. Então, assim, é importante para a construção da identidade amazônica, eu diria até diferente, é importante para construção da identidade rondoniense. A gente discute muito literatura de Rondônia, né? Como que essa literatura vai se formando aqui dentro. Então, eu diria que é essa junção dos povos tradicionais, ribeirinhos, indígenas, esses povos que vieram no início do século para a construção da Estrada de Ferro, como das Antilhas, né? Dos antilianos, os barbadianos são um exemplo disso. Toda essa mistura, e essa mistura que vem com a colonização, quando abre a BR-364, que as pessoas vêm para povoar mesmo, né? Que é aquele discurso, né, nacional de que a Amazônia tinha que ser povoada, tinha que entrar, interiorizar o Brasil. Então, hoje a gente não pode dizer que a gente é só
essa influência da borracha, dos antilianos, né? Mas a gente é essa junção de tudo. E a literatura, ela precisa ser discutida, e a identidade amazônica, a cultura, ela precisa ser discutida a partir disso. Não dá para dizer que a gente é um amazônida como o amazônida do Amazonas, ou do Pará, ou do Acre. A gente tem uma outra formação, né? A gente tem os cearenses que vieram lá na época da borracha, mas a gente tem os paranaenses que vieram aí povoar, os mineiros, os catarinenses aí que vieram e tiveram uma outra cultura que impregnou no estado de Rondônia, né? Aquela cultura, ela foi trazida, mas ela não é a mesma de lá, porque ela se misturou ao que existia por aqui, né? A gente tem aquela região ali de Espigão do Oeste que se fala Pomerode, que, né, o pessoal do Espírito Santo que veio. Então a gente tem várias Rondônias. E a universidade, como ela também é diversa e reflete essa realidade, a gente tem professores de todo lugar do país. Tem professores daqui e tem de outros lugares. Então acaba que Rondônia vira a universidade é a reprodução dessa junção e ela contribui sim para a formação de uma identidade rondoniense, digamos assim. Primeiro que a gente fica super feliz e orgulhoso, professora, de vê-la falar com tanto entusiasmo justamente dessa nossa identidade, né? E uma mulher amazônida com toda essa propriedade, esse entusiasmo que está conosco, né? Com a gente que é professor, que está dentro da universidade. Mas será, professora, que esse entusiasmo alcança toda a população? Será o que falta ainda para nós termos uma identidade porto-velhense? Porque muitas vezes a gente fica assim na dúvida. Quando a gente vai para fora, por exemplo, participar de um evento, traz alguma coisa da sua região, a gente ainda fica na dúvida. O que falta ainda para essa identidade porto-velhense ser impregnada mesmo na sociedade? Você acha que falta ainda ou não? Eu acho que não é uma questão de falta, Glaucio. O nosso estado é novo, né? O nosso estado é um jovem estado, digamos assim, né? Com um pouco mais de 40 anos. E essa questão de identidade a gente precisa discutir mesmo, muito, né? Não vai ser o assunto agora da conversa, mas a gente poderia até colocar em xeque o que é identidade. Se a gente for olhar os autores pós-modernos, os autores aí, os decoloniais, e os pós-modernos, discute a própria questão do que é identidade. Identidade é única ou identidade é multifacetada? Então a gente sempre procura assim, vou no Pará, eu lembro do tacacá, eu lembro do levo isso. Essa coisa muito fechada, mas as identidades, elas são fluidas, como diz o Bauman, né? A identidade fluida, o amor fluido. Então eu penso que não dá pra a gente sempre fica nessa, né? Mas a gente tem algo que é aqui específico da região, né? Mas que se mistura com outras regiões. Eu fui no Pará agora, estava num evento em Santarém, estava lá tomando tacacá, a gente tem tacacá aqui, mas o gosto de lá é diferente, que agora eles colocaram uma coisa a mais, né, que é o tacacá, eles perguntam, você quer o doce, ou o doce com salgado, ou só o tradicional? Isso já não tem para cá, então foi um elemento que eles foram colocando ali, eu quis experimentar o misturado para ver a diferença, então, na verdade não dá para se falar numa identidade única, né? Sim. E aí a gente sempre fica procurando essa identidade única, né? A identidade é fluida, ela vai mudando, e a colonização e a migração do nosso estado, ela nos permite, Porto Velho é cosmopolita, né? Como que dá pra gente dizer, sei lá, São Paulo que é o estado mais cosmopolita do Brasil, tem gente do lugar do mundo inteiro. O que é tradicional em São Paulo? É o Bauru, mas quem levou o Bauru para lá? Tem um lugar que vendeu o primeiro Bauru lá. Então, assim, aí a gente fica procurando isso, né? Também. Tinha o bolo moca, né? Bolo moca. Que eu acho que só tem aqui, né? Acho que a pessoa que fazia, não sei se já faleceu, já morreu, mas alguém reproduziu a receita. Será que é a mesma daquele momento? Qual é o ingrediente que às vezes vem de fora que dá uma modificada no bolo moca? Tem o peixe lá, que é o rondon, acho que é a rondon, isso já é uma característica daqui, né? Vocês viram que eu tô falando com a doutora no assunto, né, gente? Então, assim, é um privilégio eu estar recebendo aqui a nossa reitora, tenho certeza para quem está nos assistindo também. E lhe parabenizar, reitora, porque, assim, a partir do seu trabalho, já lá desde o mestrado, né, do mestrado em estudos literários, nós estamos observando que a universidade tem conseguido garantir, primeiro, olhar para os seus professores, né, os seus doutores, os seus pesquisadores, e tem dado destaque à pesquisa local, a escritores amazônicos. Então, assim, a universidade tem feito essa prioridade, inclusive instigando os estudantes a fazer o estudo de autores regionais. Então, assim, quero parabenizá-la, e a senhora foi uma das idealizadoras, junto com tantas outras professoras, Mara Genesi,
E a gente fica super orgulhoso. Inclusive, nos bastidores eu falei aqui que hoje a gente já consegue ir para fora, lá em outro estado, e ver alguém de Rondônia, alguém da região norte compondo uma mesa e falando sobre o nosso lugar de fala. Então isso muito é resultado do trabalho da senhora aqui, que foi fomentado, parabéns. Mas agora eu quero falar dos resultados, dos louros que a senhora já vem colhendo, fruto de uma gestão muito séria, muito engajada e muito determinada sua, que é, primeiro aqui eu vou falar do Hospital Universitário. Como foi aí, professora, todo o trabalho para que a senhora garantisse agora que a prefeitura, junto com a universidade, fizesse essa parceria e o nosso hospital já pode ser sonhado mesmo? Vai sair, reitora? Com certeza, né? Está mais próximo do que nunca, né? É só uma questão mesmo burocrática que a gente está trabalhando, mas o Hospital Universitário, o curso de medicina, eu vou falar do curso de medicina, mas poderíamos falar do de enfermagem, que já tem 30 anos, um pouco mais de 30 anos, o curso de medicina 25 anos, são dois cursos importantes na área de saúde, bem como o de psicologia, né? Então, são 3 cursos na área de saúde que ainda não tinham o hospital escola, como a gente chama, hospital universitário, hospital escola, para que os nossos alunos pudessem fazer as suas práticas, mas o hospital vai para além disso, o hospital universitário, para além de um hospital escola, é um hospital 100% SUS, é mais um equipamento que vai atender a população tão necessitada de Porto Velho e do estado de Rondônia, por que não? Porque vai ser um hospital referência. Hoje, os hospitais universitários são administrados pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que é uma estatal do MEC. Os recursos são todos públicos, né? A própria EBSERH não tem recurso, mas é financiado pelo Ministério da Educação e pelo Ministério da Saúde. Então, já estamos aí trabalhando na estruturação desse hospital. A prefeitura vai adquirir um hospital particular, vai doar para a universidade. Nós já estamos construindo o plano de expansão, porque um hospital universitário ele precisa ter no mínimo 150 leitos, precisa ter todas as áreas de atendimento, ambulatórios, com todas as especialidades. Com esse hospital já sendo viabilizado, né, não é algo que está assim, sendo sonhado, ele já foi viabilizado, a gente já está trabalhando junto com a EBSERH e a Prefeitura e o MEC, o Ministério da Saúde, só vamos anunciar assim, quando vai começar, quando a gente acabar essa parte inicial, que é o levantamento, que é discutir qual vai ser o perfil assistencial do hospital e tudo mais, mas ele já está no papel, já está tudo sendo encaminhado, mas agora é uma questão mesmo a gente não pode fazer anúncios quando a decisão ainda não foi tomada em relação a qual será o hospital, a qual é o perfil assistencial, mas nos próximos meses aí teremos mais notícias sobre isso, né? Então o hospital está aí, já sendo feito, né? Não é algo que tem volta, ele só vai para frente. Espero que o ano que vem a gente consiga ainda não sei quando, mas ao longo do ano de 2026 a gente já comece a funcionar a primeira parte do hospital, que é a ala que já existe, já está construída, vai precisar de uma pequena reforma, e aí depois vamos inaugurando as outras partes até a gente ter todo o complexo preparado, né? Ter uma equipe, um grupo de trabalho já trabalhando nisso. Então a coisa está indo. Não foi fácil bater de porta em porta. Isso que eu ia perguntar, pois é, como é que foi as idas e vindas a Brasília, a bancada federal, o Senado, como é que foi isso? Primeiro que a gente que é daqui é incansável, né, Gláucia? E assumindo a reitoria já um pouco antes, já na gestão da professora Marcela, ela tinha feito uma audiência pública na Assembleia aqui, o professor Juliano tentou também fazer várias articulações enquanto vice-reitor no exercício da reitoria, mas quando eu assumo, eu falei, bom, a minha meta é buscar esse hospital. Então, fui bater, todos os meses eu bati ponto na EBSERH, no MEC, existe lá dentro da CESU, que é a nossa Secretaria de Educação Superior, um setor só de Educação e Saúde, estava lá todos os meses com a doutora Gisele, com a bancada federal, buscando apoio. A gente precisa do hospital, que apoio você pode nos dar? Então, assim, eu tenho que agradecer muito, principalmente o carro-chefe da bancada federal foi o senador Confúcio Moura, que desde o início da nossa gestão vem apoiando essa iniciativa, o que eu posso ajudar, como que eu posso ir, vou marcar uma reunião no MEC, mesmo antes de eu assumir, ele já estava nessa pauta, então abraçamos todos os que tinham interesse, e todos hoje têm um interesse, eu posso dizer, porque quem é contra a saúde e educação no Estado? Todo mundo está junto, também o prefeito Léo Moraes, quando assumiu, que conversamos sobre o hospital, ele disse, não, Porto Velho precisa de um hospital, em princípio, né, um hospital municipal, mas se tem a possibilidade de ser um hospital universitário,
Universitário de Porto Velho, vamos buscar essa pauta juntos. Maravilha. Então foi realmente uma união de forças e essa insistência, né, que não acabou ainda, vamos precisar de mais recursos, temos uma parte deles, mas temos que continuar batendo de porta em porta para termos esse recurso para o hospital. E o restaurante universitário, professora, fala pra gente aí qual foi a importância. Eu lembro, professora, quando eu fiz graduação, eu e meu irmão Cláudio, que está nos acompanhando aqui também, a gente levava a marmita de casa porque não tinha condição de comprar no restaurante. A gente almoçava ali, pelo aquele estacionamento tinha as árvores, a gente almoçava ali. E hoje a gente já vê essa política aí dando mais dignidade, acessibilidade, principalmente para os alunos mais vulneráveis, né? Como é que foi a garantia desse universidade, o RU, né? O restaurante universitário? O RU ele já estava quase pronto quando eu assumi, né? Inclusive enquanto fui pró-reitora trabalhei muito para a compra dos equipamentos. Quando eu assumi a pró-reitoria em 2022, em 1º de dezembro de 2022, a gente precisava comprar os equipamentos e abrir o restaurante. Então trabalhamos incansavelmente para adquirir esses equipamentos. Outro desafio grande foi a primeira licitação, porque precisávamos licitar uma empresa que iria operar ali. Não é fácil, daquele porte, não foi fácil, né? E isso tudo foi viabilizado, foi difícil, mas não é o único hospital, desculpa, o hospital está na minha cabeça, né? Não é o único restaurante universitário que precisamos, né? De Porto Velho, então, foi inaugurado em abril, né? Foi aberto em abril para o público, está funcionando muito bem. Maravilhoso, para quem não sabe, é um valor simbólico de R$3 e um pouquinho, né? Se não me falha a memória, utilizo quando vou para as aulas de doutorado e a comida é uma delícia, viu, reitora? Que bom, que bom. Mas temos também o grande desafio do hospital não sai daí, é bom. Do restaurante universitário lá de Rolim de Moura. Maravilha. Rolim de Moura tem já um prédio que foi iniciado, é uma obra inacabada. Conseguimos aí uma outra conquista da nossa gestão. Conseguimos, então, colocar como uma das obras do PAC, do Governo Federal para a Educação. Então, temos o recurso garantido. Já estamos iniciando a licitação, aliás, já estamos com a licitação em andamento da empresa. Iniciando, não, ela já foi iniciada e em breve vamos finalizar essa licitação para ainda esse ano já assinar a ordem de serviço para terminar a construção, que vai ser mais um. Temos outros prontos, né, outras áreas de convivência, de alimentação, que também, de Paraná, por exemplo, que vamos dar o suporte aí a nossa equipe, contratamos 2, não tínhamos na universidade, o ano passado contratamos 2 nutricionistas que já estão trabalhando tanto no de Porto Velho, fazendo a fiscalização, como também nos outros que precisam ainda ser implantados. Inclusive, por falar você falou das conquistas da nossa gestão, eu falei dos nutricionistas, tivemos um concurso público o ano passado, então dentro da nossa gestão conseguimos realizar um concurso público para técnico administrativo que desde 2018 não acontecia. Estamos, então, já demos posse a mais de 70 técnicos administrativos, um concurso público para docente, então estamos impulsando aí os docentes. Hoje mesmo está saindo no Diário Oficial a nomeação de 8 professores para o curso de enfermagem e outros que já tomaram posse. Então a gente tem trabalhado precisamos de orçamento e temos buscado o orçamento cada vez mais para que a gente possa ter uma infraestrutura melhor. Precisamos de pessoas, é o que a gente está fazendo concurso, nomeando e empossando pessoas para melhorar o trabalho da nossa universidade. Olha, nosso bate-papo foi maravilhoso, já chegamos ao fim, foi tão rápido. Queria agradecer imensamente a reitora, a professora Marília Pimentel, parabenizá-la mais uma vez pelo engajamento, pela coragem, pela forma com que tem pautado o ensino público e o espaço da universidade pública aqui em Rondônia. Parabéns, reitora, foi um prazer recebê-la aqui no nosso programa que trata de educação. Passar para a senhora se despedir do nosso público. Aquela frase final, né, que tem que falar aqui num podcast tão importante desse, né, como que é o título? Deixa eu te falar Então, deixa eu te falar uma coisa. A universidade pública, a Uni, ela muda vidas, ela é importante. Né? Exemplo disso sou eu estudei na Uni, estou aqui como professora, como pesquisadora, como educadora e agora nesse momento, temporariamente, obviamente, como reitora. Então venha para a universidade pública, venha para a Universidade Federal de Rondônia. Nós estamos transformando a universidade, estamos transformando pessoas. Busque a universidade, ela é de graça, ela não paga nada. Venha para a Uni e venha mudar a sua vida. Obrigada, professora Marília. Até o próximo.